Siri Ma Amanda Moy. É mais uma das grandes personalidades religiosas manifestadas na Índia do século XX. Seu nome de família era Nirmala Sundari Devi. Nasceu na Índia em 30 de abril de 1896, em uma vila onde hoje é Bangladesh. Sua família, Brahmani, com certo prestígio, porém sem grandes posses, possibilitou-lhe uma infância alegre, tornando-se uma menina de encantadora beleza e muito querida por todos que a conheciam. Não havia completado ainda 13 anos de idade quando foi casada com Siri Ramani Mohan Chakravarti, que mais tarde passou a ser conhecido como Bholanath, por esse nome pelo qual Siri Ma costumava chamá-lo. Conforme o costume, a criança noiva foi viver sobre o teto da família do marido. Foi para a casa do irmão do noivo, onde viveu durante 4 anos. De uma infância alegre e descontraída, foi atirada em uma situação onde lhe era exigida disciplina e dedicação a novas responsabilidades, ajudando sua cunhada nos trabalhos da casa: lavar, limpar, cozinhar, carregar água, entre outras tarefas. Mas nada disso alterou o semblante nem diminuiu o bom humor daquela jovem que sempre se demonstrava feliz em ser útil. Tal simplicidade e alegria chegou a preocupar um pouco sua nova família, pois poderia ser um indício de uma mente simplória. Levou algum tempo para que percebessem que se tratava de alguém muito bem centrada e equilibrada, obediente, porém não sugestionável por outros, alguém de admirável compaixão por tudo e por todos, família, vizinhos, animais e plantas. Aqueles que a conheciam podiam sentir o toque mágico de seu sincero interesse pelo bem-estar de todos. Ao completar 18 anos, com mútuo consentimento de ambas as famílias, ela mudou-se para Rashtagram, para ficar com o marido, onde ele vivia e trabalhava. Muito foi escrito e comentado a respeito da pureza e perfeito celibato deste casamento. Porém, são palavras inadequadas, já que não foram levantadas por quem caberia dizer algo sobre isso. No mesmo ano, devido a uma transferência no trabalho, Bholanath foi para Bajitpur, enquanto Siri Ma ficou na casa dos pais por 3 anos, antes de ir também para lá. A cidade de Bajitpur tem um especial significado para os devotos de Siri Ma, pois foi onde, em 1918, teve início a sua atividade espiritual aos olhos do mundo, após ter recebido uma inspiração divina. Em suas próprias palavras, Siri Ma relata: "Um dia, em Bajitpur, eu fui ao poço perto da casa onde vivíamos para meu banho diário. Quando jogava água em minha cabeça, a Keala veio a mim. Como seria viver o papel de um sadhaka? E assim, a lila teve início." Keala é uma palavra muito usada por Siri Ma. Significa uma inspiração elevada, um sentimento espontâneo, uma determinação divina. Sadhaka é um termo para designar o aspirante espiritual,
e lila significa brincadeira divina ou suprema diversão. A partir daquele dia, após servir o jantar e cuidar de seus afazeres domésticos, pedia permissão ao marido para retirar-se às suas práticas espirituais. Era uma moça singela, sem nenhuma educação formal. Nunca tinha tido um guru ou qualquer instrutor yogi. Porém, Bholanath constatou que ela simplesmente sentava-se e mergulhava nas profundezas do ser. No começo, repetia o mantra Hari, pois era uma feliz reminiscência de infância, um mantra que havia aprendido com o pai. Certo dia, Bholanath perguntou: "Por que você diz Hari, Hari, Hari? Nós não somos Vaishnavas." Sirima respondeu: "Devo então dizer Shiva, Shiva, Shiva?" Bholanath ficou satisfeito. A troca da palavra em nada alterou a prática de Sirima. Após alguns dias, Bholanath percebeu que Sirima estava assumindo certas posturas yogis, das quais ela não tinha nenhum conhecimento prévio. E à medida em que os anos passaram, o enigma aumentou ainda mais. Apesar de nunca ter estudado nem recebido instrução formal, Sirima demonstrava profundo conhecimento. Expunha a doutores e estudiosos, discutindo com autoridade sobre temas difíceis e controvertidos. Quando Sirima se dedicava aos mantras, mergulhava tão profundamente na prática que parecia se tornar um com o som que emitia. Todo o seu corpo entrava em sintonia com esse ritmo transcendental. Movia-se em um ciclo espontâneo, emanando uma radiação de santidade tão genuína que quem presenciasse poderia sentir essa inegável atmosfera de bênçãos. Bholanath compreendeu rapidamente que sua pequena esposa era muito mais do que ele imaginava, tanto que tornou-se seu discípulo e guardião. Durante os 6 anos seguintes, Sirima aprofundou-se em vários tipos de práticas espirituais. Referindo-se a esse período da sua vida, certa vez ela disse: "Incontáveis são as sadhanas pelas quais o homem pode trabalhar para obter a autorrealização, e todas estas variedades revelaram-se a mim como parte de mim mesma." Ela falava a estudiosos das doutrinas, buscadores espirituais, ascetas, e todos se maravilhavam pelo seu brilhante e detalhado conhecimento. Anos mais tarde, Sirima disse que este conhecimento era ainda uma pequena fração de tudo aquilo que havia se revelado durante os seus anos de sadhana. Em 1924, mudaram-se para Dhaka. Os rumores de uma jovem dotada de dons espirituais cresceram, e aos poucos os viajantes vinham cada vez mais, tornando-se devotos por toda a vida. Devido aos costumes rígidos daquele tempo, Sirima era um tanto quanto inacessível ao público masculino. Bholanath era a pessoa no comando, e no seu justo direito mantinha o respeito ao redor de Sirima. Em Dhaka, Sirima viveu uma atmosfera de acontecimentos miraculosos. Pessoas vinham de longe até ela em busca de curas. Sirima frequentemente entrava em samadhi, permanecendo neste estado por horas, totalmente esquecida de tudo ao seu redor. Mergulhava em bem-aventurança. Geralmente, Bholanath tinha que trazê-la de volta do transe, chamando-a repetidas vezes. Ela
ela, sempre obediente ao marido, abria os olhos e dizia: "Você quer que eu me levante?" Ele então pedia que algumas mulheres acompanhantes ficassem falando com ela, massageando suas mãos até que ela despertasse totalmente daquele estado de intoxicação por Deus, se é que se possa definir assim. Esta oscilação entre as dimensões terrena e transcendental era uma constante na vida de Sirimá. Seus seguidores habituaram-se a vê-la alternando entre os dois mundos. Num momento, ela estava presente, radiante, participante. Num outro momento, retirava-se completamente para o seu mundo interno. Sirimá e Bolanat viajaram muito extensivamente a lugares de peregrinação. Os devotos em Dhaka haviam construído um pequeno ashram para Sirimá. Mas nem mesmo isso impediu-a de deixar a cidade em 1932, acompanhada por Bolanat e Baiji, seu mais importante discípulo e seguidor. Foram para as regiões de Denradan, onde surgiram novos admiradores e seguidores. Nesta época, o próprio Mahatma Gandhi tomou conhecimento de Sirimá através de um devoto e então enviou um colaborador seu para visitá-la. Em outra ocasião, Sirimá viajou ao Varda, onde então conheceu o próprio Gandhi em pessoa. Anos mais tarde, Indira Gandhi também estabeleceu estreito contato com Sirimá. Aquela mesma agitação de gente reunida em Dhaka acontecia novamente em Dehradun. Haviam festivais religiosos, reuniões para cantos sagrados, kirtans, e Sirimá era a luz central destas reuniões. Essa atmosfera festiva teve que enfrentar duas crises. Em agosto de 1937, Baiji, o mais dedicado e devoto de Sirimá, deixou este mundo. Não muito tempo depois, em maio de 1938, o mesmo aconteceu com Bolanat, seu marido. Contrariando a expectativa dos seguidores, Sirimá não demonstrou sinais de tristeza. Ela permaneceu serena como sempre e disse: "Vocês lamentam e choram quando uma pessoa vai para uma outra sala da casa? A morte está inevitavelmente conectada à vida. Na esfera da imortalidade, que significado tem a perda e a morte? Ninguém está perdido para mim." Fazia parte da Keyala de Sirimá mover-se continuamente, sem planejamento algum, de cidade em cidade. Ela seguia sempre rodeada por multidões de devotos, pessoas de diferentes idiomas e províncias. Quando a situação se tornava demasiada incontrolável, ela mudava-se novamente. Os devotos construíam-lhe ashrams em muitas cidades. Mas isso nunca impediu de seguir para novos lugares. Mesmo assim, aos poucos, a Sangha, comunidade de devotos, foi se organizando. Em 1940, Sirimá já era reconhecida e respeitada entre as personalidades de considerável renome na Índia, tendo sido reconhecida por ordens monásticas como sendo a quintessência da tradição upanishádica. Em muitos eventos religiosos, aos quais compareciam maharajas, príncipes e várias personalidades de renome do meio artístico e político, a presença de Sirimá sempre ocuparia um lugar de extraordinário glamour.
Ela conheceu quase todos os dignatários políticos após a independência da Índia. Suas conversas com eles eram sempre sobre Deus e sempre sobre as inspirações divinas dos homens. Siri Ma falava muito sobre a importância de se observar a prática mensal, se não semanal, de retiros e jejum. Em 1952, Siri Jojibhai, o então presidente da Saha, Siri Anandamaye, promoveu no Ashram de Varanasi o primeiro Samyan Saptah, um retiro de 7 dias com presença de Siri Ma, no qual os devotos podiam praticar coletivamente. Os participantes observavam jejum total no primeiro e no último dia, e nos demais dias havia uma única refeição por dia, servida pela própria Siri Ma. As atividades de cada dia seguiam a orientação de Siri Ma. Havia a prática diária individual de meditação e mantras, após o que todos se reuniam para ouvir leituras ou discursos das escrituras sagradas, intervalo para almoço e descanso, e novas reuniões ao anoitecer. A popularidade desses retiros era fenomenal. Vinha gente de muito longe, pessoas comuns e mahatmas. A melhor parte do dia era às 21h30, quando Siri Ma respondia às questões da Assembleia. Aquela breve satsanga com Siri Ma alimentava as práticas do dia, que passava rápido como um relâmpago. Conforme disse Swami Chinmayananda, assim como quando o sol brilha não há necessidade de se definir o que vem a ser o raio de luz, da mesma forma Siri Ma é compreendida com simplicidade, sem necessidades de demonstrações. Apesar de todo o glamour e assédio por todos onde quer que fosse, ela viveu uma vida de asceta. Durante muitos anos, comia em dias alternados, uma única refeição ao dia. Quando alguém se preocupava com sua alimentação, ela dizia: "Não é necessário comida alguma para preservar o corpo. Eu me alimento para manter uma aparência e um comportamento normal, de forma que você não se sinta inconfortável comigo." Siri Ma não dava importância às disputas entre religiões, raças, sexos e etc. Para tudo era o um. Pureza na fala, nas ações e nos pensamentos é o ideal para todos aqueles que buscam a realização divina. Quando conversava com pessoas jovens e modernas, ela se mostrava totalmente consciente das tendências atuais. Mesmo assim, seus interlocutores não conseguiam fazê-la concordar com suas demandas. Bem-humorada, ela sempre fazia-os aceitar o seu pedido de procurar aquele que está escondido na caverna de cada coração. Nos últimos anos, Siri Ma foi tornando-se mais retirada do público. Diziam que era devido a não estar bem de saúde. Parece que não era a Keyala de Siri Ma ser imune à doença. Muitas vezes ela disse: "Por que vocês se sentem tão contrariados em relação às doenças? Assim como vocês, elas também têm acesso a este corpo. Alguma vez eu disse para vocês irem embora?" Algumas vezes, ela atendia aos pedidos e preces dos devotos, sendo vista executando certas práticas yogis para se ver livre de alguns de seus males. Mas no fim da década de 70, em 1981, ela não mais respondeu a nenhuma prece ou apelo para cuidar de sua recuperação. Ela cumpria seus compromissos sempre serena, mas foi aos poucos se retirando das massas, e os devotos foram se acostumando a ter menos acesso
e ver menos frequentemente Sirimá. Às preces para sua recuperação, ela sempre respondia: "Não há Keiyala." Numa ocasião, Siri Jadiguru Sankaracharya de Singeri Sarada Peatan quis convidá-la para uma cerimônia anual Durga Puja e insistiu que ela devia se livrar rapidamente daquelas doenças para comparecer ao evento. Ela respondeu no seu usual tom sereno e amoroso: "Este corpo não tem doença alguma, paizinho. Ele está apenas sendo chamado de volta ao imanifesto. Tudo que você vê acontecendo agora está conduzindo a este evento." No dia seguinte, ao desejar-lhe boa viagem, ela novamente explicou sua impossibilidade de viajar, dizendo: "Como Atma, eu sempre estarei com você." Como uma mãe que sabe que os filhos têm que caminhar sozinhos, Sirimá foi se afastando dos devotos para que eles não sentissem a sua falta, mas respondia às cartas. Entretanto, os correspondentes sentiam em seus corações suas questões respondidas. Não atendia às suas funções usuais no ashram e parou de se alimentar por vários meses, tomando apenas um pouco de água ocasionalmente. Seus últimos dias foram no ashram de Kishenpur. Ela não fez nenhuma despedida. Apenas disse: "Shivaya Namah." Na noite do dia 25, esse mantra era a indicação da dissolução final de suas ligações com o mundo. Ela tornou-se imanifesta na sexta-feira, 27 de agosto de 1982, em torno das 20 horas. Shirimá esteve entre nós em um tempo conturbado. Ela permaneceu sempre junto ao seu povo, mantendo vivos os ideais milenares das tradições da Índia. Ela compreendeu as implicações existenciais desta era tecnológica e, ao seu modo, colocou esta realidade em uma perspectiva adequada àqueles que desejavam ver além disso tudo. Em resumo, sua mensagem é que Deus está tão presente hoje entre os homens como esteve nas eras passadas. Eu sou o Arauto dos Intervenientes e apresentei a todos vocês a história de Ma Amanda Moy, ou Sirimá. Namastê a todos. O Arauto dos Intervenientes.